Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo, mais uma resenha do nosso canal Vascaínos em Ação. E hoje, talvez o som esteja um pouquinho prejudicado, porque o cabeça dura aqui esqueceu de botar o microfone para carregar e está carregando agora e eu tenho que fazer o vídeo agora. Então, pagar 10 flexões aqui daqui a pouco. Hoje vamos falar de dois assuntos. Vamos falar da praticamente confirmação da vinda, do retorno, do Fernando Diniz para ser o novo treinador do Vasco da Gama em substituição ao Fábio Carille, que não emplacou, não conseguiu implantar um modelo de jogo adequado e saiu e não vai deixar saudade. Então, vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre, aliás, vamos até ter uma participação especial aqui de um amigo, de um canal parceiro, tá? Que vai falar sobre Vasco da Gama, vai falar sobre a pergunta que eu vou fazer, quais são as aspirações, o que o Vasco espera, o que o nosso Vascão espera nesse campeonato. Parte de cima da tabela, meio de tabela ou parte de baixo? Vou deixar a minha opinião, que não vai agradar muita gente, mas eu vou deixar. Mas antes disso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para os amigos que ainda não são inscritos no canal Vascaínos em Ação. Dá essa força, dá essa moral, se inscreve, aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, espalha aí para mais vascaínos, ajude o nosso canal a crescer, tá? Porque a gente faz aqui é por amor mesmo, por amor ao Vascão. Ninguém aqui tem interesse em outra coisa a não ser falar de nosso Vasco, tá bom, galera? Então, é isso aí, aquele abraço para todo mundo e vamos ao que interessa, que é falar do nosso Vasco. Bem, está praticamente confirmado o retorno do Fernando Diniz para o Vasco, só está faltando aí alguns detalhes aí contratuais, questão de salário, questão de aproveitamento, enfim. Fernando Diniz, depois que saiu do Fluminense, teve um período sabático, descansou, já está pronto para encarar outro desafio e agora parece que vai ser sim um novo treinador do Vasco. Ainda não está confirmado, mas tudo leva a crer que seja o Fernando Diniz o próximo técnico do Vasco da Gama. Dos nomes que tinham disponíveis, eu particularmente considero sim o melhor nome, até porque já conhece a estrutura de São Januário, não vai sair falando besteira como Ramon Dias, o Emiliano Dias saíram falando, e é um técnico sim que, além de ser conhecedor da estrutura que ele vai ter disponível nas mãos, é conhecedor também de grande parte do material humano, pois alguns jogadores já passaram por ele. Tem inclusive uma polêmica, que é o Tietê, porque em uma das passagens dele, se não me engano, pelo São Paulo, ele e o Tietê tiveram ali algo que foi pego pelas câmeras, uma cobrança meio que exagerada do Fernando Diniz, mas enfim, creio que seja passado e ele vai encarar esse desafio e nós, como bons vascaínos, temos que torcer para que dê certo, né? Não adianta ficar essa turminha aí da política, que é isso, que é aquilo, que vai dar certo, que não vai dar certo, que o Pedrinho é isso, que o Pedrinho é aquilo. Não considero o Pedrinho o melhor presidente que o Vasco já teve, mas somos vascaínos e pra gente o Vascão é sempre prioridade. Então, fica aí nossos votos de que o Fernando Diniz, caso ele venha realmente assumir o Vasco, se consolide como um treinador que vai voltar a botar o Vascão no lugar que ele sempre merece, que é no topo da tabela. Não é isso, galera? É isso aí. Outro assunto de hoje, eu vou falar a minha opinião e depois eu vou pedir a opinião do meu amigo Washington, do canal Falando de Vasco. O Washington é um cara parceiro, amigão, gente boa, daqui do Rio de Janeiro, tá começando o canal agora e daqui a pouco eu vou pedir a opinião dele. Mas vamos lá, o que eu acho, o que o Fernando Rezende aqui do Vascaínos em Ação acha sobre as aspirações do Vasco no campeonato? Gente, desculpa, podem me criticar, mas pelo que apresentou até agora e pelo pouquíssimo poder de reação do time e o elenco ser o mesmo, janela só em agosto, infelizmente, a nossa briga, mais uma vez, na minha opinião, vai ser para não ser rebaixado, né? Vai ficar a briga lá embaixo, estamos a
a 1 ponto, parece, 1 ou 2 pontos da zona de rebaixamento, e domingo a gente pega o Palmeiras. A gente pega ou o Palmeiras pega. Não sei, infelizmente a verdade é essa. Não sei o que vai acontecer domingo. Confesso que estou muito temeroso, estou com medo desse jogo domingo. Porque se a gente perder esse jogo, e tem uma grande possibilidade disso acontecer, provavelmente o Vasco entra na zona de rebaixamento. E depois vai ser difícil sair, porque o próximo jogo passa a ser o Vitória lá dentro do Barradão. Então, estamos em situação crítica no campeonato, né? É a minha opinião. Bem, agora vou pedir aí a opinião do Washington, do canal Falando de Vasco. O que ele pensa? Washington, o que você acha sobre as aspirações do Vasco nesse campeonato? Fala pra gente aí, Washington! Fala, galera, Washington Cunha aqui, falando diretamente do canal Falando de Vasco. Estamos aqui, junto com o Fernando, no canal Vascaíno em Ação, dando aquele feedback aqui positivo. A pergunta é, por qual posição Vasco, time do Vasco, esse elenco, se encontra hoje, com a queda do Carille? Como vai ser daqui para frente? Vasco briga pela tabela de cima, Vasco briga pela imediato, né, mediana ali a tabela, ou por rebaixamento? E quais das 3 competições Vasco deve priorizar? Bom, na minha opinião, Fernando e todos os seus inscritos, toda a galera aí da internet aí que acompanha o Vasco da Gama, através do canal Vascaíno em Ação, o Vasco tem que priorizar para trabalhar em cima daquilo que foi ano passado. E ano passado o Vasco terminou em 10º lugar. Ver se a gente consegue trabalhar acima do 10º lugar. Mas o elenco daria para chegar mais longe? Com todas as outras equipes? Uma pergunta. Um time mal trabalhado, mal treinado, vai jogar pelo rebaixamento? Uma outra pergunta. Mas se encaixando todo esse fator, com correções na janela de agosto, que vai se abrir internacional, com algumas peças que precisam ter essa mudança, claro que dá para o Vasco trabalhar ali, correndo atrás mesmo de uma outra vaga da Sul-Americana para ano que vem. Eu acho que o campeonato do Vasco, esse ano, tem que lutar para estar aos cabeça, tá? A minha opinião. E priorizar o Campeonato Brasileiro. Campeonato Sul-Americano, não vai dar outro campeonato para o Vasco. Copa do Brasil, Vasco ele consegue a classificação no Campeonato Carioca, mas o que dá todos esses campeonatos é Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que trabalhar muito firme no Campeonato Brasileiro para conseguir posições positivas maiores do que o ano passado. E o resto a gente vê aí como vai ser no decorrer dessas carruagens aí, beleza? Essa é a minha opinião, galera. Tamo junto. Um abraço, Fernando. O Washington deixou aí a opinião dele, que a gente respeita muito, né? E o Washington, gente, aí eu peço aí para os amigos aí, inscritos aí no Vascaínos em Ação, dá uma moral aí pro Washington, se inscreve lá no canal dele, tá começando agora, mas é um cara gente boa demais, o Washington é gente boa demais, e tá aí, é vascaíno, de arquibancada, vascaíno raiz, tá? Não é jornalista, não é setorista, e eu peço mais uma vez, dá uma moral, se inscreve lá no canal do Washington, do canal Falando de Vasco, tá bom, gente? Washington, aquele abraço, amigo. Então era esses os 2 assuntos de hoje. Era este, não, aqui deu uma interferência aqui, os 2 assuntos de hoje, tá? Saudações vascaínas, vamos aguardar, quinta-feira tem Vasco e Operário. Vamos ver, né, se a gente ganha do Operário lá em Ponta Grossa. Nós temos o Lucas, o Conde Vascaíno, que vai acompanhar o jogo e vai fazer vai mandar, deixa eu acertar aqui a câmera, que está um pouco torto isso aqui, agora sim. E o Conde Vascaíno, que é um correspondente do Vascaínos em Ação lá no Paraná, vai falar tudo pra gente do jogo Vasco contra o Operário de Ponta Grossa na quinta-feira pela Copa do Brasil. Eram esses os assuntos. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Fui, galera!